Quando se sentir mal, ao surgir qualquer emoção negativa, como medo, raiva, ciúmes, tédio, é essencial questionar: isso vai me matar em 2 minutos? A resposta será sim ou não. Se sim, mude as condições. Saia da estrada antes que o caminhão passe. Se for não, sabe, é falso. Damos as boas-vindas ao programa para Julie Ryan. Como está, Julie? Estou ótima. Muito obrigada por receber-me. Obrigada por participar do programa, querida. Aprecio muito sua presença e o trabalho interessante que tem feito. Estamos aqui para desmistificar coisas que assustam as pessoas. É o que faço no programa. Como dizem, todos querem ir para o céu, mas não agora. Boa forma de dizer. Todo mundo deseja ir, mas não é o momento. Tenho um spoiler. Todo mundo vai eventualmente. Eventualmente, todos vão para o céu. Exatamente. Mas ninguém quer ir agora mesmo. Minha primeira pergunta para você, querida, como começou essa jornada de trabalho? Sou uma empresária em série, fundei 9 empresas em 5 setores, inventei dispositivos cirúrgicos globais e sou ex-fabricante. Digo que aprendi a fazer woo-woo e tenho um buffet de habilidades psíquicas. Tudo foi aprendido, Alex. Todo mundo tem a habilidade. Ensino pessoas globalmente a fazer o que faço. Todos têm a habilidade. Basta aprender, aprimorar habilidades naturais e praticar. Tudo começou quando um amigo me deu um livro há 30 anos, chamado Hands, Anatomia do Espírito, de Carolyn Myss, que se autodenominava uma intuitiva médica. E eu pensei, o que é isso? Eu li o livro dela enquanto inventava dispositivos cirúrgicos e atuava na indústria de suprimentos hospitalares por 30 anos. Queria saber mais, então, como não tínhamos internet naquela época, fui com Alex a uma livraria, especificamente a Barnes & Noble. Peço desculpas, Barnes & Noble. Estou Barnes quem? namorando e porque eu queria ver o que mais estava disponível sobre esse assunto. Encontrei o livro Hands of Light, de Barbara Brennan, ex-física da NASA, que traduziu princípios complexos da física quântica para um inglês compreensível para mim, para o leigo, a mente não científica. Liguei para a escola dela, que tinha um programa, e perguntei sobre a possibilidade de alguém ensinar isso na minha área. E com certeza havia. Foi assim que minha jornada começou. E realmente, onde tudo começou de verdade foi quando vi Shirley MacLaine no programa da Sim. Oprah. Décadas atrás, provavelmente, há 40 anos. Ela falava sobre coisas espirituais. E eu pensei, ok. E então, avançando 10 anos. Então eu pego aquele livro. Acredito que as sementes iniciais foram plantadas por Shirley MacLaine. Além disso, cresci na fé católica, onde aprendi sobre anjos da guarda, santos e o Espírito Santo, formando uma base sólida. Depois veio Shirley MacLaine e os 2 livros mencionados. E cá estou, anos mais tarde. Ela foi verdadeiramente uma pioneira em muitos aspectos, pois tinha a fama de chamar atenção para algo. Recordo-me de quando era jovem, ouvia todos os sussurros, piadas e comentários sobre ela acreditar em vidas passadas. Ela enfrentou muitas críticas por se expor e fazer o que fez. É notável. Acho que ela não recebe o devido crédito por ser pioneira em falar sobre o mundo espiritual e vidas passadas, de forma muito pública, no mundo ocidental, sem dúvida. Concordo. Agora, você falou sobre física quântica. Eu adoro quando ela se encontra com espiritualidade. Como isso se combina? Quais entendimentos básicos você aprendeu com o livro? Pode repetir o título para todos? Sim, Mãos de Luz. Mãos de Luz. Ela usou Barbara Brennan, ex-física da NASA, e princípios complexos da física quântica para facilitar a cura energética. Então,
É sobre o que pensamos, atraímos e o que aprendi ao longo dos anos trabalhando com muitas pessoas ao redor do mundo. Nossas mentes são como antenas parabólicas, Alex, recebendo e transmitindo frequências. Assim, quando buscamos contato espiritual, seja ligado a um corpo ou não, todos somos espíritos ligados a um corpo tendo uma experiência humana. Todos já ouvimos esse termo antes. Acho que é uma ótima descrição do que está acontecendo. Mas, para contatar qualquer espírito, basta pensar neles. Nossa cabeça parabólica sintoniza na frequência deles. Todo espírito mantém uma frequência ao longo de suas vidas, como sintonizar uma estação de rádio. Assim, você tem um rádio bidirecional disponível para se comunicar, sem precisar conhecê-los antes. Com quem deseja falar? Pode ser Elvis, Moisés, Joana d'Arc ou qualquer outro. Ao pensar neles, sua cabeça parabólica se volta imediatamente para eles. Essa é a base do meu trabalho de intuição médica e cura energética, conectando-me ao espírito da pessoa. Parece que sou uma ressonância magnética humana, capaz de visualizar ossos quebrados, ligamentos rompidos, infecções virais, bacterianas e até câncer. Recentemente, tive uma conversa com uma cliente que sofre há anos sem saber que sua casa está contaminada por mofo e a incluí no meu radar. Todo o corpo dela está dentro. O campo de energia está coberto de mofo. Era tão denso, Alex, que parecia cortar com uma tesoura de emergência para atravessar, e ela está muito doente. Tem lesões cerebrais? Os médicos dizem que não é esclerose múltipla. Não sabemos o que é. Queremos receitar um remédio para a ansiedade. Ela precisa de um remédio para a ansiedade. Precisa desintoxicar do mofo e mudar de residência. Bem, deixe-me perguntar, é interessante que você venha da área de suprimentos médicos, então você está na área médica. E de repente você diz, sabe de uma coisa, pessoal? Vou ser uma intuitiva médica. Eu tenho que acreditar que seus colegas, quando você tornou isso público, deve ter enfrentado resistência na época, certo? Como lidou com isso? Não foi amplamente aceito quando revelou, especialmente naquele momento. Estou supondo. Por favor, me corrija se estiver errado. Bem, eu primeiro saí do armário, do wu-wu, ou entrei no armário do wu-wu, tanto faz. Com meu livro, Angelica Tennant e eu falamos sobre o que acontece quando alguém está morrendo e como somos cercados por anjos e entes queridos falecidos, os espíritos de animais de estimação falecidos. E você está absolutamente certo. Levei vários anos para ter coragem de ovário dourado para fazer isso. Homens têm bolas de peito, mulheres têm ovários dourados. Obviamente, eu pensei, as pessoas vão achar que eu sou louca. E o que me fez superar esse obstáculo, Alex, foi palestrar em uma conferência de negócios para executivos de alto escalão, principalmente homens. Na época, eu tinha acabado de colocar meu site askjulierian.com Lá no vamos ar, nós. mas pensei, lá vamos nós. Então, depois da minha palestra, um cara veio até mim. Ele estava com o iPad aberto e lá estava o askjulierian.com com a minha foto. E ele disse, é você? E eu queria dizer, claro, essa é a minha foto. E pensei, lá vamos nós. Ele disse estar interessado em saber mais e propôs sentarmos juntos no almoço. Eu concordei, mas pensava, vou ser bombardeada durante toda a refeição. Avançando no tempo, eu estava em uma mesa de 8 com 7 homens de alto escalão. Não falamos de negócios. Falamos de wu-wu o tempo todo. Eles estavam fascinados, queriam saber mais. Como isso funciona? Você consegue ver o que está acontecendo? E eu pensei, ok, este é o meu sinal de Deus. Siga em frente. Tudo vai ficar bem. E isso foi há 5 ou 6 anos. E vou te dizer, aconteceu comigo quando comecei. Esse show esotérico com medo das pessoas. De repente elas surgiram do nada. Canais, como funciona? Sério? Experiências de quase morte. Sério? Conta mais? Fascinante. Fascinante, sim. Todos têm essa capacidade.
Já tivemos experiências, Alex, onde pensamos: nossa, que coincidência. Eu estava pensando em você esta manhã, e você me liga ou manda mensagem, e você pensa: nossa, que coincidência. Não há coincidência aí. Sua mente é uma antena parabólica conectando com a frequência deles, e vocês estão em sintonia. Assim funciona. E é fácil de fazer quando você sabe como. Você escreveu um livro sobre o que acontece após a morte, abordando as 12 fases de transição. Conversei com várias pessoas que tiveram experiências de quase morte e ouvi muitas histórias diferentes. Embora cada experiência seja única, há pontos comuns que se repetem. Poderia explicar as 12 transições conforme sua compreensão para o público? Claro, meu tema é o que ocorre durante a transição da morte. Há muitas informações sobre a vida após a morte e experiências de quase morte, mas pouco se fala sobre o processo de morrer, o que assusta as pessoas. Filmes como Ghost mostram espíritos malignos, mas isso não é realidade. Todos os espíritos são amor. Vamos concordar, é um bom filme, mas eu gosto muito. Sim, é um ótimo filme, mas eles estão tentando provocar uma reação emocional. Claro, você precisa de um vilão, senão o filme não funciona. Exatamente. Então, o que vejo na minha mente, Alex, é o que chamo de 12 fases de transição. E é uma sequência de eventos que envolve anjos, os espíritos de entes queridos falecidos e os espíritos de animais de estimação falecidos que formam uma ferradura. Começam em um círculo, formam uma ferradura que se abre em uma linha reta à medida que a pessoa se aproxima da partida. Assim, posso escanear qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e instantaneamente dizer em que fase de transição ela está. E isso nos dá informações para nos ajudar a trazer a família, trazer os entes queridos. As pessoas costumam tirar folga do trabalho para viajar longas distâncias e estar ao lado de seus entes queridos no fim da vida, desejando se despedir. Essa atitude não apenas ajuda, mas também conforta, pois sabem que seus avós estão lá. Recentemente, compartilhei com alguém a cena de uma cabra, juntamente com cães e gatos, cercando os familiares ao redor da mãe. Isso significa algo para você? Ela disse que tinha uma cabra de estimação quando criança. É aleatório, mas o espírito da cabra estava lá, o que as pessoas acham reconfortante. Essas transições ocorrem. Ok, então me explique. Quando fala em transições, é durante a morte, ou seja, enquanto ainda vivos? Eles não completaram a transição, são fases antes da morte. Pode falar mais sobre isso? Eles estão se recuperando, estão bem. Estamos nos preparando. Há um período de tempo, são alguns dias antes? Ou pode ser uma hora, alguns minutos antes? Como funciona? Bem, todos passam pelas 12 fases de transição. O tempo não existe no mundo espiritual, é uma criação humana. Você já ouviu isso? Todos passam pelas 12 fases, não importa como morram. Assim, podem ocorrer instantaneamente. Como em casos de homicídio ou suicídio, essas fases podem durar dias, semanas, meses ou até anos. Uma moça ligou para meu programa por 2 anos, enquanto o pai dela passou 2 anos na fase 11 de 12. Todos enfrentam isso, com base no que o espírito deseja explorar e experimentar. Um ponto interessante sobre as 12 fases é que agora há pesquisas universitárias que confirmam o que digo do ponto de vista espiritual. Pesquisas mostram, Alex, que mais de 90% das pessoas no fim da vida relatam ver seus entes queridos falecidos nos espíritos de animais de estimação falecidos, seja em visões ou sonhos ao se aproximarem da morte. Eu adoro quando a ciência avança. Com o misticismo é místico. Está por aí há bem mais tempo. Eles podem listar rapidamente as 12 transições e depois exploramos algumas juntas? Claro. Então, como posso saber se alguém está em uma fase de transição? É que o espírito sai do corpo pelo topo da cabeça e fica preso, ligado ao topo da cabeça.
Parece um balão de fala em um desenho animado, que você veria. O primeiro espírito que aparece é sempre da linha materna. Então, se a mãe da pessoa que está morrendo já faleceu, será a mãe que aparecerá primeiro. Se ela ainda estiver viva, será a mãe dela. Se a avó materna ainda estiver viva, será a mãe da avó materna. É sempre na linha materna. Essa é a primeira pessoa, o primeiro espírito que aparece. Isso me surpreendeu. Eu pensei que seria como um anjo ou Jesus, talvez. Jesus ou Deus tivesse uma torre de controle de tráfego aéreo que regulasse tudo aqui na Terra. Eu não sabia. E então, um espírito paterno aparece. E, de novo, é sempre do lado materno. Se seu pai ainda estiver vivo, será seu avô materno, que vai aparecer. É sempre na linha materna e assim por diante. E então, o que acontece é que eles chamam esses anjos. E, menina católica, os anjos para mim parecem como nas estátuas, porque foi assim que me ensinaram que eles aparecem. Os espíritos vão aparecer para nós de uma forma que faça sentido para nós, para que possamos reconhecê-los. Esses são anjos grandes e antigos, Alex, com cerca de 2,10 metros de altura, asas grandes, túnica branca, cinto de corda. Será que é assim que os anjos são? Quem sabe? É assim que se mostram para mim, para eu reconhecer a energia. E então, à medida que nos aproximamos da morte, o círculo se abre em forma de ferradura. Mais espíritos de entes queridos falecidos, amigos e familiares aparecem. Por volta da fase 7, fase 8. É quando os espíritos dos animais de estimação surgem, podendo ser cães, gatos, cobras, animais de fazenda. Hilário. Vou perguntar se sua avó cresceu em uma fazenda ou se mora em uma agora. E vou dizer que não, mas ela cresceu em uma. Sim, eu sei. Tem vacas e patos, você sabe. E na Índia pode surgir um elefante de estimação. Pode ser. Nunca se sabe. Ou uma pantera ou... Você nunca sabe. Mas, mais ou menos, na metade, Alex, ocorre um fenômeno interessante, com 2 anjos extras de cada lado da bolha espiritual, sobre a cabeça da pessoa. Muitos mencionam passar pelo túnel nos erros de quase morte que você menciona. É isso que está acontecendo. O espírito sai, passa pelo túnel e fica no topo da cabeça. Por volta da fase 9, entre a fase 9 e a fase 10, os anjos de cada lado da bolha espiritual começam a mover suas asas e o movimento das asas me lembra as asas de uma coruja gigante. Já viu um documentário sobre uma coruja gigante? As asas são lentas, rítmicas e silenciosas, mas quase dá para sentir a resistência ao vê-las. E o movimento das asas dos anjos cria um vórtice acima da bolha espiritual da pessoa, acima da cabeça. Foi quando minha mãe estava morrendo que vi tudo isso pela primeira vez. É sobre essa experiência que falo no meu livro. E eu pensei, meu Deus, estou alucinando. Estou tendo um calorão. O que é isso? Mas eu sabia que isso estaria, de alguma forma, ligado ao espírito se desconectando do corpo. Então, isso segue. E então o que ocorre é, fase 11, o espírito se desconecta do corpo. Os anjos acompanham o espírito até o céu, seguindo sempre para cima e para a direita. Fiquei pensando, qual o significado de sempre para cima e para a direita? Em uma conferência recente, conversei com um engenheiro que também era físico. Ele explicou que, ao desparafusar algo em um vórtice, o movimento é para cima e para a direita. Concluí que isso faz sentido. Outro ponto realmente interessante. Durante minha pesquisa para o livro sobre assistência angelical, me deparei com a busca na internet por vórtice de asa de coruja. Descobri o vórtice de ponta de asa, presente em tudo que voa, seja animal, inseto, pássaro, avião, jato ou pipa. Esses vórtices se formam e causam elevação, influenciando desenhos e artigos de engenharia aeronáutica. Achei incrível como o movimento das asas dos anjos no mundo espiritual afeta nosso mundo físico, sendo algo real e explicável pela ciência,
gerando elevação. É fascinante perceber como essa conexão entre o mundo espiritual e o físico pode ser observada e compreendida através de fenômenos como os vórtices de ponta de asa. Achei isso notável. Legal. Quais são as últimas etapas? Na fase 12, anjos levam o espírito para o céu. Eles abrem a porta. Aqui a experiência de quase morte pode variar conforme a pessoa retorna ou não. As crenças individuais também influenciam nessa experiência, porque o que você menciona é transição completa, mas eu me refiro a quase morte. Experiências de quase morte são mais intensas. O valor de produção pode variar um pouco do habitual. Transição. Eu adoro como falamos sobre isso. Porque as transições normais significam que você está passando por elas. Em experiências de quase morte, Jesus, Buda, Shiva, o vovô, seu professor da terceira série aparecem. Depende. Não é em uma transição normal, seja rápida como em um acidente ou morrendo de velhice ou doença, um processo mais lento. Tudo isso ocorre nesse momento. Essa afirmação é justa? Bem, sim, como mencionei antes, o tempo não existe no mundo espiritual. Então, essas fases de transição podem ocorrer instantaneamente ou levar dias, semanas, meses, anos. Meu entendimento da EQM. Ao conversar com pessoas, ler sobre o assunto e trabalhar com milhares de pessoas e espíritos ao longo dos anos, é que nosso espírito decide tudo. Decidimos para onde, quando, como e com quem iremos, em que circunstâncias. A EQM faz parte da exploração desejada por esse espírito. Eles querem explorar aquele sentimento de êxtase, de amor total, de nossa, realmente não há nada a temer. E esse espírito quer explorar. Ok, entendi isso agora. Vou voltar e viver minha vida e fazer o que com essa informação? Porque tudo depende do nosso espírito. Nosso espírito decide o que acontecerá. Uso essa analogia frequentemente. Se alguém é baleado com uma arma, pensamos que foi o assassino. Sim, o assassino atirou, mas a pessoa que morreu escolheu morrer com aquele tiro, pois muitos sobrevivem a tiros. Assim, é sempre decisão do espírito. E pela minha experiência, a EQM faz parte dessa prerrogativa do espírito. Eles querem explorar e vivenciar essa fase e depois voltar e usar essa informação em suas vidas. Agora, a fase que você mencionou, esse cliente seu, o pai era avô, estava na fase 11 por 2 anos. Então você pode perceber que é possível pensar que eles estão na fase 11 por causa de XT e IRI, e esse é o próximo passo. Mas o tempo necessário varia de acordo com a experiência de cada um. Tudo depende do que o espírito quer experimentar daquela pessoa. Esse senhor, que era o pai de um ouvinte do meu programa, sofria de Alzheimer. Sempre que estou auxiliando alguém em transição, seja a própria pessoa ou um membro da família, faço 3 perguntas essenciais. Alex, você está pronto para ir? O que você precisa? Você está com dor? E eles respondem. Pergunto telepaticamente, mesmo sem comunicação, com suas famílias. Recebo um sim ou não. Estou pronto para ir. Você sente dor? Sim ou não. Obtenha essa resposta. O que você precisa que abrange tudo? Pode ser Bem, um Big Mac seria bom. chocolate. Preciso de um suéter. Preciso do meu. Posso compartilhar o favorito? Sim, por favor. Ela era uma amiga querida e o pai dela foi, retirado do ventilador. Pensei que ele iria embora logo, mas uma semana depois ele ainda está por aí. Sempre que eu perguntava do que ele precisava, ele repetia: preciso que ela entregue meus impostos estimados trimestrais. Ele disse: sério? Ele confirmou: sim, eu realmente preciso.
Então, finalmente, ela estava exasperada. Angela me ligou, perguntando o que ele precisa para ir. Então, estou falando com ele. É como uma conferência telefônica psíquica de longa distância. Ele disse que precisa que ela arquive seus impostos trimestrais. Ela perguntou onde estavam e ele respondeu: na minha escrivaninha, gaveta do meio à esquerda. Sugeri que ela verificasse na casa dele e os colocasse na caixa de correio. O que você tem a perder? Nesse momento, ela fez isso. Estavam onde ele disse. Alex. Ela os colocou na caixa de correio e voltou ao hospital. Ele faleceu horas depois. Agora, avance no tempo. Ela era a executora do espólio dele, e ao declarar os impostos no dia em que ele morreu, isso a poupou de muita dor de cabeça. Mais tarde, ao lidar com o espólio dele. Ele queria que ela fizesse a declaração de impostos. O cheque estava preenchido. Havia um selo no envelope. Tudo o que ela precisava fazer era colocá-lo na caixa. Não é uma loucura? Juliette, preciso saber quando você viu ou ouviu isso pela primeira vez. Com minha mãe quando ela estava morrendo em 2002. Alguém te disse: ei, Julie, anote isso. Esta é a fase 1. Esta é a fase 2. Ou você meio que criou essa terminologia? Não, criei isso porque a primeira vez que vi foi com minha mãe e me senti como uma esquizofrênica em luto por ela. Falo sobre isso no meu livro, Assistência Angelical. Estou de luto pela perda dela enquanto ela está morrendo. Ao mesmo tempo, vejo coisas espirituais acontecendo, e minha mãe era diretora e professora. Esse foi o presente de despedida dela para mim e para o mundo. Então, ajudei várias outras pessoas em transição, trabalhei com suas famílias e continuei vendo a mesma sequência de eventos. Essa é uma história divertida de como tudo virou um livro. Estava com minha mentora fazendo uma cura. Na mesa de massagem, coberta por um cobertor, ela realizava uma cura energética em mim, quando meus entes queridos falecidos apareceram. Espíritos se alinharam dos dois lados da mesa e pude vê-los. Meus pais, avó e até meu cachorro, Hilário. Um dia, Alex, esse espírito, vestido como um papa, apareceu. Isso é interessante. Perguntei quem ele era e ele respondeu: eu sou Clemente. Eu disse que nunca ouvi falar de um Papa Clemente. Ele riu e disse que foi o número 6. Ok, como posso ajudar? Ele disse que você deve ensinar ao mundo o que acontece quando alguém morre, pois isso foi deturpado e as pessoas estão com medo. Você já viu e ajudou muitos nisso. Precisa ensinar ao mundo. Eu disse que sou empresária. As pessoas vão achar que sou louca. Eu não farei. Ele sim, continue. Vou sair um pouco no carro, só isso. Por diversão, pesquisei o Papa Clemente VI no Google. Alex, descobri que esse cara estava no cargo durante a Peste Negra. Ele é mais conhecido por suas orações pelos moribundos e sua bolsa para os mortos. E eu pensei, Ryan, você não pode inventar essas coisas, certo? Ele é meu guia espiritual principal e está por aí, me tratando como um anúncio da Nike, dizendo apenas, faça. Apenas vá e faça. Sim, certo. Foi assim que ocorreu. Então vamos falar um pouco sobre. Você mencionou guia espiritual. Pode falar sobre nossos guias espirituais e quem nos guia nesta aventura que vivemos aqui, nesta forma física, entre guias espirituais, anjos, parentes, outros ancestrais ou até mesmo outros, espíritos, mestres ascendidos que podem estar conosco para nos ajudar a cumprir as missões que estabelecemos para nós mesmos em uma vida. Todos nós temos um anjo da guarda que nos acompanha por toda a vida, o que acho incrível. Então, pelo menos um está. Conosco, por todas as nossas vidas e entre elas. Então esse anjo da guarda é tipo designado para nós, ou temos um acordo com esse anjo da guarda desde todo esse tempo e eles estão sempre conosco, o tempo todo. E como você descobriu isso? Só por? Bem, só de falar com milhares de espíritos? Sim, exatamente. Ok, certo. 30 anos disso. Não sei quantos. Entendi. Recebi um e-mail divertido dias atrás.
Uma moça ligou no meu programa querendo saber o nome do anjo da guarda dela, disse Bartolomeu, mas o anjo falou: pode me chamar de Bart para abreviar, se quiser. E então ela disse: tudo bem. Então ela ficou tipo: não sei sobre isso. Então ela estava falando com Bartolomeu e ela: se esse é realmente o seu nome, eu preciso de um sinal e preciso rápido. Ela disse que foi ao supermercado na próxima hora e o caixa, ela disse, era um adolescente. No crachá dele estava escrito Bart. Ela perguntou por e-mail quem dá o nome de Bart para o filho. Respondi que obviamente são os pais, mas foi uma resposta rápida ao pedido dela. Tudo bem, temos um guardião. Anjo, que é um anjo da guarda. E algo curioso sobre anjos da guarda é que quando comecei a falar com eles, Alex, me davam esses nomes com 15 letras, todas consoantes. E eu pensava, como vou pronunciar isso? Será uma língua morta ou de outra realidade? Pedi um nome em inglês americano com um apelido fácil de falar. Agora os nomes são geralmente mais simples, como Bart, Max ou Sam. Como? Todos nós temos um anjo da guarda e guias espirituais. Quando faço uma leitura energética, costumo identificar 7 guias que acompanham a pessoa. Todos eles se assemelham a uma representação do tempo, como Dumbledore de Harry Potter ou Gandalf do Senhor dos Anéis, com sua aparência idosa, cabelos e barbas brancas. Quando nos comunicamos diretamente com eles, assumem a aparência que tinham em vida, refletindo os conselhos para esta vida. Isso se correlaciona com o que estão aconselhando a pessoa. Nossos entes queridos falecidos e amigos, não apenas desta vida, mas de todas as nossas vidas, formam uma multidão, às vezes chamada de consciência coletiva, que nos apoia e da qual fazemos parte. Eu chamo isso de fonte. Imagine um oceano, você é uma gota que entra nele. Inicialmente separado, ao se fundir com o oceano, você se torna a fonte. Com base na minha experiência, acredito que essas entidades são parte da fonte para facilitar a compreensão humana. Por não termos um referencial, fonte como ela existe. Em forma humana, é difícil para nós compreendermos. Mas ao pensar, estou conversando com o Papa Clemente. E ele me aconselha, bem, é a fonte, é meu espírito, é o espírito dele, é Deus, são todos os meus entes queridos e amigos falecidos trabalhando juntos, comunicando-se comigo através da imagem do Papa Clemente. Assim, minha mente humana entende mais facilmente, pois é assim que somos ensinados a buscar especialistas. Exato. E esses guias espirituais e todos com quem conversou. Jesus, Buda ou qualquer outra entidade espiritual estão presentes para te guiar nesse processo? E os guias espirituais, anjos e outros? Seres ao seu redor não apenas te conduzem pela vida com pequenos empurrões para assegurar que você permaneça no caminho acordado, mas também abrem portas e trazem oportunidades no momento certo. Como quando o Papa Clemente surgiu e disse: "Isso é o que você precisa fazer." Foi um empurrão necessário naquela fase da sua vida. Isso é justo? Eu concordaria com tudo o que você mencionou. Temos livre-arbítrio, não há um caminho definido ao nascer. Essa não foi minha experiência. Minha jornada ao longo dos anos tem sido criar. E criar o quê? Aí entra seu livre-arbítrio. No mundo espiritual, não há certo ou errado. Não há bom ou ruim, é apenas uma experiência. Cada vivência expande nosso espírito. É disso que tratam as vidas passadas. Ao trabalhar com elas, com clientes e ouvintes do meu programa, percebo um roteiro semelhante que se repete em várias vidas
com diferentes perspectivas, locais, tempos, gêneros e circunstâncias, mas com o mesmo enredo básico. Uma analogia que costumo usar, Alex, é pensar em Hamlet. Quantas vezes Hamlet foi encenado desde que Shakespeare o escreveu em 16? 2. Quem sabe? Mesmo o roteiro, mas onde e quando foi encenado? O que ocorria no mundo? Em que língua? Perto de casa? Essas variáveis geram perspectivas distintas do mesmo enredo. Vidas passadas me fascinam porque a melhor comparação que eu vi é que são como um colar de pérolas. Todas são pérolas no mesmo fio, mas são únicas, todas alinhadas. E assim, em cada vida, exploramos e experimentamos coisas, e na próxima vida, talvez, olhemos para algumas dessas mesmas coisas que exploramos e experimentamos de uma perspectiva diferente. E isso nos ajuda a entender. Quando nascemos, geralmente possuímos um conjunto de habilidades que nos guiam em uma direção específica. Minha habilidade de comunicação tem sido um grande dom ao longo da vida, refletindo em minha carreira como diretor de cinema, podcaster e escritor. No entanto, se eu decidir ser um jogador da NBA amanhã, mesmo que tivesse tentado na idade certa, provavelmente não teria sucesso devido às habilidades específicas com as quais nasci. Assim, optei por seguir os meus dons naturais, seja na música, no intelecto ou na compreensão da física quântica. Você concorda ou não? Eu discordo. Tudo bem, por favor. Acredito que todos trazemos desejos de exploração e experimentação. Decidimos onde, quando e com quem nascemos, assim como as circunstâncias. Nossas vidas seguem uma trajetória que nos permite explorar. Alguém interessado em música pode escolher nascer de músicos, estudar na Juilliard e se destacar. Esse garoto seria um prodígio no piano? Não, mas quando ele for para a Juilliard, ele será treinado para ser um prodígio. Acho que Tom Brady é um ótimo exemplo disso. Tom Brady nem foi draftado até... Foi draftado. Ou foi? Acho que ele foi na última rodada, tipo 80 na última rodada ou algo assim. Mas se você olhar para o Tom Brady, para todos que estão ouvindo, Tom Brady é um famoso quarterback, possivelmente o maior quarterback de todos os tempos. Quando você vê o teste dele, parece a audição dele, por assim dizer. Eu estava assistindo outro dia, é bem ruim, não foi particularmente ótimo ou inspirador ou tipo, esse garoto tem talento. Não havia nada que dissesse que ele se tornaria o maior quarterback de todos os tempos e jogaria por mais tempo do que quase qualquer um já jogou antes. Ele desenvolveu essas habilidades ao longo do caminho, mas elas já estavam dentro dele e foram desenvolvidas. Mas optou por desenvolvê-las. Tenho diploma em comunicação. Como virei inventor de dispositivos cirúrgicos? É médico? Não. É enfermeiro? Não. Você é engenheiro? Não, mas posso contratar engenheiros muito bons para desenhar minhas ideias e planos. Depois submetemos e eu patenteio em meu nome. Então, eu desenvolvi isso. Era algo que planejei fazer? Não, era algo que eu buscava para ajudar as pessoas. Então, minha intenção era explorar como posso ajudar, do ponto de vista médico e outros. Usei tudo. As 9 empresas que criei, em 5 indústrias diferentes, todas serviram às massas, incluindo a atual com essa abordagem médica, intuitiva e de médium. Essas coisas esotéricas em que Essas você coisas está. místicas. Essa loucura, Julie, em que está agora. Hilário. Eu sei. É muito divertido. E o engraçado disso, Alex, é que meus consultores, com quem me encontro, perguntam: quais são seus objetivos? Eu não sei. Não tenho nenhum. Bem, como você pode não ter objetivos? Não tinha planos de negócios nas suas empresas? Eu disse: em todas elas, mas nesta não. Estou sendo guiado. E tudo aparece no momento exato, com as pessoas exatas que preciso conhecer. E
tem sido uma diversão e continua sendo uma diversão. É a coisa mais divertida que já fiz. Estou permitindo, não controlando com um plano de negócios. Bem, deixe-me te perguntar algo. Você acredita que sua jornada até se tornar uma intuitiva médica, toda essa experiência nos negócios e demais áreas, te ajudaram a lançar seu negócio de forma instantaneamente bem-sucedida, baseando-se no conhecimento e experiência adquiridos? Parece que você estava construindo um conjunto de ferramentas em uma caixa para se preparar, pois era um caminho que você claramente seguiria, como se estivesse predestinado em seu plano ou projeto de alma. Isso era algo que você desejava, mas precisou passar por outras experiências para adquirir as habilidades necessárias. Faz sentido para você? Sim, eu concordo. Acredito que todos nós podemos refletir sobre nossas vidas e reconhecer como uma série de acontecimentos se desdobrou. Com a parte intuitiva médica e de cura energética, descrevi a artrite para um cliente como uma substância crocante, branca e crostosa, lembrando uma bateria de lanterna expirada. É como se eu fizesse uma tomografia na minha mente ou uma ressonância magnética ao colocar alguém no meu radar. Eu disse a essa moça que é assim que parece nas telas da sala de cirurgia ao examinar uma articulação. Sou inventor de dispositivos para cirurgias ortopédicas e já vi inúmeras cirurgias assim em tempo real. Essa é a minha referência para como a artrite se parece quando estão raspando. Então, talvez eu tenha coisas que vão chegar até mim de uma forma que será uma referência baseada na minha experiência de vida. E aí eu também recebo umas bem loucas, como a energia das células tronco. Parece um gel âmbar, claro, que me lembra o gel de cabelo de Pete Du da minha infância. E então, curas de DNA, quando eu vi, o DNA parecia uma tira de papel em um biscoito da sorte, com uma mensagem escrita. Quero dizer, as analogias que surgem são hilárias, feitas para nos dar um ponto de referência para essa cura energética. Não temos um ponto de referência para isso com nossa capacidade humana neste estágio. Tem sido divertido ver essas coisas evoluírem. Então, voltando à transição, sua experiência com sua mãe seria uma morte compartilhada? Não, eu estava testemunhando o que estava acontecendo em um nível espiritual. Certo. O que percebi agora é que, quando as pessoas morrem, é de partir o coração. É horrível para a maioria de nós perder um ente querido, mas há um componente glorioso nisso. Acredito que quando as pessoas conhecem as 12 fases, seja enquanto um ente querido está em transição, morrendo, ou depois, isso traz muito conforto para elas, especialmente durante a pandemia, quando tantas pessoas morreram sozinhas porque seus entes queridos não podiam entrar nos lares de idosos ou hospitais. E as pessoas têm sofrido muito por isso. Há tanta dor extra porque minha mãe ou meu pai morreu sozinho. Ninguém morre sozinho. Todos estão cercados por anjos e multidões de entes queridos falecidos e os espíritos de animais de estimação falecidos. Sempre. Com sua experiência, sabe o que ocorre após aquele vórtice e após as 12 transições? Pode compartilhar um pouco sobre isso? Claro. Novamente, é assim que eu percebo. Outras pessoas podem ter uma percepção diferente. Anjos escoltando para cima à direita, eu ia chamar meu livro de Escoltas Angelicais. Mas meu filho adulto disse que soa como um serviço de acompanhantes. Você não pode chamar assim. Você não pode. É uma mamarca, mamarca. Não, isso não vai funcionar. Então, eles o escoltaram e então os portões perolados. Parecem uma parede de plasma para mim. E então, o espírito da pessoa passa pela parede de plasma, e a parede de plasma é essa luz brilhante amarelada esbranquiçada. Realmente, tipo,
Ofuscante. Passa por ela. A parede de plasma se fecha imediatamente. Não há vestígio de que você passou por ela. E então, assim que eles chegam lá, os espíritos dos entes queridos falecidos estão lá para recebê-los. Eu chamo isso de comitê de boas-vindas celestial. Todos estão lá, ansiosos. Recentemente, uma cliente compartilhou uma experiência emocionante sobre seu pai falecido. Ele descreveu ver os espíritos de entes queridos ao partir e disse que todos estavam no céu quando ele chegou. Ele disse que era como: um mágico coloca a garota na caixa, gira a caixa e a garota não está mais lá. Ele disse que foi incrível. Foi tão interessante. Tem isso. E então? É onde o espírito deles está com todos os seus entes queridos e amigos falecidos. Interessante. Ponto. Tem esse procedimento que eu faço, essa técnica que eu uso, que é meio como um ensaio geral quando as pessoas têm medo de morrer. Chamo de caminhada para o céu. Desconecto meu espírito do meu corpo, pego o espírito deles e nós caminhamos pela areia em direção ao pôr do sol, por esse vórtice. Chegamos à parede de plasma. Entramos. Eles veem seus familiares. Os espíritos e amigos estão lá. Voltamos. Eu reconecto seus espíritos. Eu reconecto meu próprio espírito. Funciona. Todas as vezes, Alex. É tão fascinante. 100% das vezes isso alivia o medo deles. A maioria são pessoas que foram criadas em uma religião ou cultura onde você vai voar se for bom ou vai fritar se for mal, ou talvez você frite por um tempo no purgatório, tentando se purificar para poder fritar. Nada disso existe. Todos vão para o céu, não importa o quê. Os espíritos são puro amor. Características sarcásticas ficam com o corpo após a morte. Como em todos os cães merecem o céu, todas as pessoas vão para lá. Isso é interessante também, porque, mesmo pela minha experiência, ao conversar com pessoas que falaram com outras pessoas ou almas do outro lado, as personalidades permanecem. Então, se elas eram sarcásticas, engraçadas ou rabugentas, é isso. Ficam um pouco com eles, desempenhando um papel para ajudar seus entes queridos em forma humana a entender que são realmente eles. Certo, exatamente. Porque se não forem, nem vão entender quem é. Isso mesmo. Na sua experiência, os conceitos de revisões de vida e todos esses conselhos de anciãos, todas essas ideias que eu vi. Comumente em experiências de quase morte, a alma eventualmente tem que passar pela parede de plasma. Eles passam por essas ideias para meio que revisar o que passaram, certo? O que aprendemos com isso? Para onde você quer ir agora? Esse tipo de conversa, como é pela sua experiência? Sim, eles fazem. Pode acontecer em menos de 1 nanosegundo no nosso entendimento. Uma vez que estamos em forma de espírito puro, estamos no céu, que é não físico. Temos todo o conhecimento. Entendemos tudo. Então podemos olhar para isso. Mas é instantâneo. É menos que instantâneo. Então entendemos. É tipo, quando você foi malvado com seu irmãozinho, quando ele tinha 4 anos e você tinha 5, é assim que ele se sentiu. Entendemos tudo isso. Não é como se sentássemos em uma sala de aula e assistíssemos apresentações de PowerPoint o dia todo. Em janeiro de 1972, Bob, lembra do pirulito que pegou na loja? Então, temos inteligência universal. O legal é que temos acesso à inteligência universal enquanto ainda estamos ligados a um corpo. Mas voltando ao princípio da nossa cabeça de antena parabólica, tudo o que você precisa fazer é pensar em algo que te conecte a essa frequência desses pensamentos. Todos os pensamentos têm uma frequência, assim como todo espírito tem uma frequência. É assim que alguém como eu, sem formação médica, se torna um inventor, sem formação em engenharia. Estou na frequência de um problema. Aqui está o que preciso fazer para resolver o problema. Na sala de cirurgia, recebo informações diretamente na mente, muito antes de saber sobre esoterismo. Todos fazemos isso. Como saber consertar algo?
Ou lidar com alguém doente, como saber? Todos nós temos experiências em que somos guiados. Recebemos empurrões, como mencionado antes. A maioria passa despercebida. Às vezes nos perguntamos como conseguimos. Não sabemos, a ideia simplesmente surge. E é assim que funciona. A coisa legal também é que espíritos e anjos nunca vão interferir em nossas vidas. Eles vão nos dar um empurrãozinho. Eles vão dizer, ok, e isso aqui. Mas eles acham que tudo o que estamos vivenciando é ótimo porque não há certo ou errado no mundo espiritual. É apenas uma experiência. E isso expande nosso espírito. Tudo o que passamos. Então, eles nunca vão interferir, mas certamente nos ajudarão se pedirmos ajuda. Certo? E os empurrões são pequenos empurrões, mas pelo que entendo, porque há lições que temos que aprender em nossas vidas. Trazemos ideias de lições que queremos explorar nesta vida. E se continuamos saindo com a pessoa errada, não temos um certo, digamos, exemplo perfeito, é tipo, continuo sendo aproveitado pelas pessoas com quem estou saindo ou casando ou algo assim, e esses conceitos, e isso só fica mais forte. Você não enfrenta e só fica mais forte e pior, até que finalmente você leva um tapa na cara do universo, por assim dizer, para aprender essa lição. Ou você carrega isso para a próxima vida, para aprender a lição que deveria aprender. Alguma dessas informações surgiu no seu ponto de vista durante este trabalho? Sim, concordo. Algumas pessoas chamariam isso de karma, que pode ter uma conotação negativa. Por exemplo, se você foi horrível com sua esposa em vidas passadas, pode ter esposas difíceis nesta vida. Mas isso retorna àquela frequência de pensamentos surgindo. Nossos pensamentos moldam nossa realidade. Se acreditamos que sempre seremos aproveitados, adivinhe? Essa é a frequência que emitimos. Vivemos em um universo atrativo. Receberemos mais do que emitimos. E isso é muito do que eu ensino também nas minhas aulas. Como sabemos, quando estamos tendo um pensamento autêntico? Como sabemos se ele é neutro ou nos faz sentir bem? Como sabemos quando estamos com medo? Tudo que nos faz sentir mal é baseado no medo. A chave é discernir entre um medo real e um falso medo real, algo que pode te machucar ou matar. Mude as condições antes que isso ocorra. Saia da estrada antes que o caminhão te atropele. Certo. A maior parte dos pensamentos que nos fazem sentir mal são baseados em medo irracional e crenças limitantes adquiridas ao longo da vida, seja na infância, juventude, influência dos pais, avós, professores ou mídia. Por isso, eu desenvolvi o jogo da regra dos 2 minutos e em breve estarei lançando um livro com o mesmo nome. Aqui está o resumo. Quando você se sentir mal, seja por medo, raiva, ciúme, tédio ou qualquer outra emoção negativa, pergunte a si mesmo: isso vai me matar nos próximos 2 minutos? A resposta será sim ou não. Se for sim, é hora de mudar as condições. Saia da estrada antes que o caminhão passe. Sempre. Se for não, você sabe que é falso. Você vai rir. Muitas vezes você vai pensar: pelo amor de Deus, não. Isso nos mantém fora do modo de luta ou fuga. Número 1. Número 2, isso mantém nossa clareza intacta. Quando estamos com medo, perdemos a clareza. É uma técnica eficaz em qualquer situação, gratuita e conveniente, pois funciona onde quer que seu cérebro esteja, sempre com você. Agora, há outro conceito do qual você já falou antes: realidades paralelas. Pode explicar um pouco mais sobre isso? O multiverso é um conceito muito abrangente que está se destacando, com grandes filmes sendo lançados e a física quântica explorando multiversos e realidades paralelas. Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto? Minha cabeça está quase explodindo tentando compreender isso de uma perspectiva humana. Eu realmente acredito que múltiplas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. A explicação mais clara que ouvi foi de um astrofísico que mencionou
que ao pensar em uma estrela a 100 bilhões de anos-luz de distância, isso fez total sentido para mim. Bem, mal conseguimos entender o significado. Ele disse que, se pensarmos nisso daquele jeito, aquela estrela era visível em todos os segundos dos 100 bilhões de anos. E ainda é agora. Assim, é visível em todos aqueles momentos simultaneamente. E é assim que múltiplas realidades funcionam. Essa é a explicação mais próxima que consegui sobre isso. Acredito que há certos conceitos que jamais compreenderemos em forma humana. Ao fazer a transição para o espírito puro, instantaneamente pensaremos: claro, é assim que funciona. Porém, não temos referência para isso em nossa capacidade humana. Neste ponto, agora essas realidades paralelas são nós mesmos em outras vidas? É isso que eu ouço, o que é tipo de explodir a mente. Mas eu também ouço, eu penso. Na Bíblia, diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Bem, a maioria pensa que isso significa que Deus se parece com Dumbledore, um velho de cabelo branco e barba branca. Eu acredito que isso significa que somos como Deus em forma espiritual. E se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, nós também podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus em forma espiritual? Essa é um pouco a minha visão. Então, o conceito de vidas passadas ganha um novo significado? Você poderia estar vivendo 1000 vidas agora, Agora, ao mesmo tempo, todas. ao mesmo tempo em diferentes perspectivas. Em resumo, todas as formas possíveis dessa conversa se desdobrarem estão ocorrendo, com momentos de risos, brigas e ações diversas. Até mesmo um elefante caindo na sala sem motivo. Todas essas possibilidades surgem de um conceito de viver esta vida em todas as suas versões. Eu não sei. Eu não me identifico com isso. O que mais me identifico é estarmos tendo essa experiência juntos agora, criando à medida que avançamos, e também vivendo em 1921 em Tacoma, Washington, trabalhando na Boeing ou algo assim. Vidas passadas são tão divertidas porque muitas vezes obtemos informações que corroboram com documentos históricos online. E isso é muito divertido. Como mencionei, veremos uma semelhança de um roteiro que a pessoa explorava naquela vida, ainda acontecendo nesta vida, mas de uma perspectiva diferente. Faz muito sentido quando isso ocorre. Precisamos falar sobre vidas passadas. Elas são legais. Qual sua experiência com vidas passadas? Porque ouvi falar de karma geracional que você traz através da sua linhagem, do grupo de almas com o qual lidava. Ouvi falar, obviamente, do karma trazendo isso. Por exemplo, se foi sacrificado em um templo maia ou asteca, pode sentir insegurança em alturas sem motivo aparente. Outra pessoa pode trabalhar em torres sem problemas, pois não passou por um sacrifício em uma pirâmide. Asteca. Essa é sua experiência? Conte-me sobre ela. Não. Tenho muitas histórias sobre vidas passadas. São bem divertidas. Como empreendedor, faço varreduras de vidas passadas de forma única. A maioria usa hipnose, mas eu prefiro ir direto ao ponto. Vamos pegar a informação e seguir em frente. Eu me vejo neste corredor sem fim, com paredes estreitas e tetos altos, talvez de 40 pés. Cada parede é coberta por espelhos verticais e horizontais, grandes e quadrados de 12 polegadas. Cada espelho simboliza uma vida distinta. Então,
Farei uma pergunta sobre se Alex foi um comunicador em uma vida passada e se isso está afetando sua habilidade de se comunicar agora. Os espelhos se moverão da parede como se estivessem em um braço hidráulico. Em seguida, pedirei para mostrar mais correlações que se estenderão ainda mais. Verei a mim mesmo correndo pelo corredor e entrando no espelho. Ah, vai entrar. Eu vou entrar. Parece uma cena de filme, como Alice passando pelo espelho, sabendo tudo. É como assistir a um filme na mente, obtendo informações. Uma história favorita. Trabalhei com um cara que, CEO de uma grande empresa de capital aberto, falecido, com câncer, e então ele queria saber se vidas passadas contribuíam para a situação. Fizemos a regressão. Estou no salão dos espelhos. Descobrimos que em uma vida passada ele era um almirante britânico, que viveu no final dos anos 1700. Comandava a frota do Atlântico e era famoso por uma grande batalha com os franceses. Certo, tudo bem. Eu não conheço a história naval britânica. Certo, ótimo. Temos o ano, o nome e o posto dele. Tudo estava online. A batalha, nome, posto, chefe da frota do Atlântico. O ponto principal é divertido quando conseguimos, mas qual a correlação? A correlação era, ele estava acostumado a comandar uma quantidade enorme de pessoas e ele era muito bom em liderar, mas não tão bom em receber. O câncer nesta vida estava forçando-o a receber da esposa, da família, dos médicos, dos cuidadores, e ele odiava isso porque não estava no controle. Assim, podemos analisar uma situação de vida passada. Por isso, sempre pergunto: mostre-me a que mais se correlaciona com o que está acontecendo, por exemplo, na vida atual de Alex. Então, faremos essa conexão para entender o que ele está explorando nesta vida. E, no final, ele teve uma remissão. Ele venceu o câncer por anos, mas ele voltou com força total e o levou. Seu espírito queria experimentar dar. Ele conseguiu, forçado por uma doença. Assim, aproveitou um pouco mais da vida. Ele estava pronto para ir ao céu. Julie, posso conversar por horas. Sou contador de histórias. Essas histórias são maravilhosas para explorar. Vou te fazer algumas perguntas que faço a todos os convidados. Qual sua definição de viver bem? Alegria. Viver alegre. Qual é a sua visão de Deus? Qual é o propósito final da vida? Viver com alegria e servir aos outros, ao mesmo tempo. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e suas atividades no mundo? AskJuliarian.com. E qualquer pessoa que esteja ouvindo e queira uma cópia gratuita do meu. E veja, eu tenho adereços, Alex. Sou como uma garota de programa de jogos. Assistência angelical. O que acontece quando fazemos a transição desta vida para a próxima? Ou tenho uma série de livros infantis que também escrevi. A série Mensagens Angelicais. E são adoráveis. Veja-os. São lindamente ilustrados. Lindamente ilustrado, querida. Acesse askjuliarian.com. Fale com Julie Page. Diga que ouviu o programa do John Alex. Peça uma cópia gratuita do livro. Enviaremos o download digital e o audiolivro gratuitamente. E vou colocar para ouvir. Agradeço muito. Vou incluir o link nas notas do programa no YouTube. Tem alguma mensagem final para a nossa audiência? Todo mundo pode fazer isso. Absolutamente todo mundo. É só desenvolver e aprimorar as habilidades que todos nós já temos. Todos têm a capacidade. Você está fazendo isso agora. Só não percebe. Julie, obrigada por participar do programa. Foi um prazer ter você aqui e conversar sobre tudo isso e obrigada pelo trabalho que você está fazendo no mundo, ajudando as pessoas. Muito obrigada. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.